Hoje estamos aqui no Instituto IFASE, na Rádio IFASE e no canal YouTube também do IFASE. E nós temos a grata satisfação, claro, é uma honra muito grande receber aqui um dos melhores pré-candidatos a senador do estado do Ceará, General Teófilo. Que satisfação, General. Bom dia, como o senhor está, como tem passado o nosso amigo? Bom dia, tudo na santa paz de Deus, né? Temos passado muito bem, é um prazer enorme estar aqui conversando contigo, Jade, e poder alcançar aí os seus seguidores, as pessoas que assistem, e dizer um pouco quem é o General Guilherme Teófilo, né? Muita gente não me conhece, então eu sou um pouco desconhecido até no meu estado. Então dizer que eu fui um militar durante 45 anos, depois entrei para a política em 2018, onde conheci a Carolina Siebra, né? E o Edson, meu amigo, candidatos também, pré-candidatos aqui ao Legislativo, né? E fui candidato ao governo do estado do Ceará. Fiquei em segundo lugar, o Camilo Santana ganhou a eleição, e eu estava no PSDB do senador Tasso Gereissati. Depois disso eu me desliguei, porque o presidente Jair Bolsonaro me chamou para ser o secretário nacional de Segurança Pública, onde eu já conhecia a Carolina dessa candidatura de 2018 e a levei para trabalhar comigo lá, como minha advogada. Depois eu saí junto com o ministro Sérgio Moro, apesar do presidente Bolsonaro ter pedido para eu ficar, mas eu achei que era natural que o novo ministro colocasse alguém no cargo de confiança, era quase um ministério, e fui para o Instituto de Combustível Legal no Rio de Janeiro, fui CEO desse combustível, desse instituto, e combatia a sonegação, a adulteração de combustível e outras fraudes desse tipo. Depois eu fui presidente municipal do Podemos e presidente municipal do Novo. E agora, a convite do senador Luiz Eduardo Girão, estou tendo a difícil missão de tentar substituí-lo. Exatamente, e é pelo Partido Novo, não é isso? Perfeitamente. Partido Novo nós temos também, e eu estou sabendo que o general e também o nosso senador Girão está apoiando aqui a nossa amiga Carolina Siebra, também candidata a deputada federal pelo Partido Novo. Bom dia, como está? Tudo bem? Bom dia, tudo bem, graças a Deus. Estamos aí na luta, né? Trabalho árduo, trabalho de formiguinha, mas estamos muito felizes de poder estar aqui no seu programa, pastor, e poder falar um pouco sobre a nossa história. A gente precisa mais disso, que as pessoas conheçam a nossa história, conheçam o nosso trabalho, para poder, quando chegar lá na frente, elas tomarem uma decisão. Eu estou vendo que vocês estão muito bem apoiados, porque nós temos visto a atuação do senador Girão, hoje no Brasil, ele tem atuado em várias frentes, e já começando com o nosso amigo pré-candidato ao Senado, com o apoio do nosso amigo senador Girão, o nosso amigo General Teófilo. E as perguntas já começaram a chegar, viu, General? E assim, a primeira delas vai lá. A primeira pergunta começa assim: qual a análise que o senhor faz sobre o avanço do crime organizado no nosso país? Qual seria, na sua mente, ou qual seria a atuação maior que o senhor faria ou fará chegando lá no Senado com relação à segurança pública aqui no estado do Ceará e, por que não dizer, em todo o Brasil, já que o senhor acredita e confia em Deus que será eleito agora nessas eleições de 2026? Olha, desde 2018, quando eu fui candidato ao governo, eu já estava avisando, até um refrão que eu estou usando, eu avisei que o Ceará iria se tornar um narco-estado. Então eu tinha conhecimento, eu vinha da Amazônia, e eu sei que a rota da droga da Amazônia para cá é a menos fiscalizada, então não tem dados, não tem estatística, mas o maior volume vem por essa rota e não pela rota caipira, que é a rota que viria do Paraná, São Paulo, vindo pela Bolívia. Essa rota que nós estamos falando, ela vem dos dois maiores produtores de cocaína do mundo, que é a Colômbia e o Peru, e chega aqui aquele hub que exporta droga para a Europa, para a Ásia, para a África, e até volta para os Estados Unidos. Repetindo o que houve na Segunda Guerra Mundial, que os americanos colocaram aqui o trampolim estratégico para o apoio logístico das forças aliadas no norte da África e na Europa. Então já é uma coisa que vem de longe. Agora, eu queria ler aqui, na Bíblia, uma passagem que está em Provérbios 29, diz assim, 29:2 diz assim, Provérbios: quando os justos governam, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Eu acho que nós temos visto exatamente isso. O que está faltando é temor a Deus. Qual é o seu ponto de vista com relação a essa passagem? O que nós temos vivido, já que essa diferença de emancipação é tão pequena? Eu concordo plenamente com a sua colocação, Jades, porque eu também sou cristão, e eu acho que dos grandes efeitos que nós tivemos do governo Bolsonaro, que é um colega meu que diz isso, nós reativamos o valor do verde e amarelo, o cristianismo e a família, o valor da família. Isso é muito importante. Além de tantos, né? Então eu, como cristão, vejo que no andar agora, os meus 3 filhos, que eu criei, indo à missa, fazendo a primeira comunhão, a comunhão, o crisma, tudo, não vão mais à missa, os meus netos também não.
Então, a juventude, essa geração Z que está chegando, está renegando ao segundo plano os valores. Existe muita gente, principalmente os evangélicos, ainda tem muito mais penetração na juventude que a Igreja Católica. Eu acho que a Igreja Católica, depois daquele movimento da teologia da libertação, se afastou um pouco dos valores cristãos. Mas eu acredito que a saída é por aí. Quando você fala que o problema nosso de país subdesenvolvido não é só a corrupção, é também a corrupção, mas eu digo principalmente a educação. Nós precisamos de uma educação mais forte, com mais disciplina, com mais hierarquia, valorizando os símbolos nacionais, a nossa bandeira, o hino nacional. Isso tudo é muito importante, porque o que eu vejo hoje são jovens perdidos, sem um rumo, sem uma liderança, sem um farol aonde seguir, para onde nós vamos, porque a corrupção tomou conta, que esse é um fator determinante para que ninguém acredite mais em nada. Então, quando você amanhece hoje, tem 3, 4, 5 manchetes de jornais na imprensa sobre corrupção. E esse país, eu tive na Amazônia, quando você vê frutas patenteadas pelo Japão, como cupuaçu, açaí, você não vai acreditar, porque para você patentear uma pesquisa de ponta, são 10 anos que leva no Brasil. Você vai para a Europa, qualquer outro canto, no máximo 6 meses, o normal são 3 meses. Então os pesquisadores, isso eu trabalhei muito com eles na Amazônia, dando alimentação, colocando eles lá na fronteira para ver por que o desmatamento, problema do CO2, né, problema dos rios, do garimpo que estava poluindo os rios com mercúrio. Eles ficavam todos em pelotões de fronteira do Exército. Porque eu sei que a pesquisa é tudo. E as Forças Armadas sempre foram uma vanguarda nas pesquisas. A internet veio da pesquisa da defesa. Então hoje, muitas das coisas da inteligência artificial, de drone, vem da defesa, dos países que estão investindo em defesa. Se agora eu posso fazer também a pergunta à nossa deputada, a pré-candidata a deputada federal, Carolina Siebra. Mais uma vez, bom dia, uma satisfação tê-la conosco. E tenho uma grata satisfação, vindo também do nosso amigo senador Girão, apoiada por ele, como também nós temos aqui o doutor Edson Pinheiro, que também será daqui a pouco ouvido. Eu queria saber quais são os projetos que a senhora tem para ajudar, principalmente aos pequenos e microempresários, para que eles possam ter acesso maior às finanças do Brasil, que estão aí com os bancos superlotados, mas que esse pequeno e médio empresário não tem acesso a esse dinheiro, ficando somente na mão dos grandalhões. Quais serão os projetos que a senhora terá ali para lançar, colocar na Câmara Federal para ajudar esses empresários? Primeiro que os micro e pequenos empresários do Brasil, eles são tratados como criminosos pelo governo atual, que está aí. Triste, essas pessoas é uma situação muito triste. Eles pagam altas taxas tributárias, estão sendo sufocados por isso. Hoje a mão de obra está escassa, então é o que a gente mais ouve as pessoas reclamar em todos os lugares que a gente anda é a falta de mão de obra. O empresário, para poder se manter, ele precisa ter lucro. E para ter lucro, ele precisaria pagar uma taxa menor. O país está sufocando esses microempresários. Então a gente tem que começar diminuindo a taxa. E aí a gente diminui as taxas como? Dinheiro o Brasil tem, né? É uma coisa que o nosso pré-candidato Romeu Zema fala, é que não falta dinheiro, sobra ladrão no Brasil. E é mais ou menos isso. É muito triste. A senhora falou e falou bonito, viu? Falou bonito. E meu amigo Dr. Edson Pinheiro, eu vou deixar a mesma pergunta para você. Quais seriam esses projetos que você teria para levar ali ao governo do Estado, o federal, né, candidato, estadual. Candidato a deputado estadual, também apoiado pelo senador Girão. Você aqui que está nos ouvindo, tem boas opções para o Senado, general Teófilo, olha aqui, está aqui ao nosso lado, nos dando a honra nessa manhã, e também a nossa deputada federal, Carolina Siebra. Bons candidatos para você. Não precisa mais nem pensar muito. Mas voltando aqui ao nosso amigo Dr. Edson Pinheiro. Dr. Edson, bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos. Que maravilha. Quais são os projetos maravilhosos para, claro, chegando, e nós estamos aqui torcendo por você, chegando ali ao governo do... Federal. Estadual. Estou confundindo um pouco, mas é o nosso candidato... Pré-candidato a deputado estadual. Quais são aqueles projetos que você tem aí já na cabeça para levar? Bem, o deputado estadual, ele só pode mexer nos impostos estaduais. Mas para isso eu vou precisar do senador, que é um cargo federal, e do deputado federal também. Então, nós vamos procurar criar leis para diminuir essa carga tributária. Muito pesada. Como dizia, eu lembro do Bolsonaro falando, que o Estado vive no cangote, montado no cangote do empresário, principalmente do pequeno e do médio. Porque o grande já sabemos que tem a proteção política, porque financia as grandes candidaturas e as pequenas também, como vereador, deputado estadual, não só as grandes,
Então ele tem esses parlamentares, infelizmente, na mão. Então só vem para ele mesmo. Já o microempresário ele tem pouco recurso, mas nós somos uma candidatura que não tem, pelo menos a minha, não tem o apoio desses grandes empresários, e nem quero, porque é como vender... Fica a dívida pesada, né? Vender a alma ao diabo. Então, você, a nível estadual, já que eu sou formado em Direito, você vai procurar o direito, as leis brasileiras, as pessoas não pensam assim, mas eu penso assim. Eu acho a lei brasileira ótima. Só a processual penal precisa de alguns ajustes. Mas o restante das leis, ótimas. Basta só que se cumpra e se faça alguns ajustes. Por exemplo, no Código Tributário Nacional, no meu caso, só posso mexer nos impostos estaduais, como ICMS, podendo fazer com que essa carga tributária seja menor e dê um fôlego a mais e evitar o que o general falou aqui, do pessoal pequeno e médio empresário baixando as portas e virando a informalidade. Nós vimos, por exemplo, no final do governo Bolsonaro, o combustível aqui, ele conseguiu mexer no ICMS, R$3, R$4 o litro. O Zema, que topou diminuir os impostos estaduais lá no estado dele, na época de Bolsonaro, diminuiu também, e você via na época do final do governo Bolsonaro, grupos econômicos, que eu não vou dizer o nome aqui por questão de ética, vendendo o tubo de gás, o butano da nossa cozinha, a R$120 aqui no estado, e o mesmo grupo econômico, lá em Minas Gerais, a R$40, o mesmo tubo. Veja bem, doutor Edson, o doutor Edson frisou algo muito importante. Vocês, nenhum dos candidatos que aqui estão, são candidatos apoiados por nenhum grande empresário. No meu ponto de vista, o que eu tenho analisado aqui, o Brasil, um dos grandes problemas do Brasil está aí empancado, é que a maioria das pessoas não tem tido aquela consciência maior de votar em um candidato que tenha boas intenções ou a intenção maior de tirar o Brasil na situação em que se encontra. Aí surge, quando você diz que não estão apoiados por nenhum grande empresário, aí a gente analisa o seguinte, aquela velha, todo mundo fala nisso, naquela velha compra de votos, não é? No dia das eleições, a gente só escuta os comentários, porque fulano de tal está despejando dinheiro, ou está ali, né, comprando um voto. Ninguém está aqui julgando ninguém, nem apontando nomes, mas se escuta muito isso, né? E muitas vezes o cidadão, ele se deixa levar por alguns presentes, vamos dizer assim, né? Alguns presentes, aí acaba votando em um candidato e depois eleito que não vai representá-lo, que não vai representar os seus anseios, as suas necessidades, não vai estar ali para lutar realmente por um Brasil melhor. Nossa candidata a deputada federal, Carolina Siebra, nosso amigo general Teófilo e nosso amigo Edson Pinheiro. Vamos dar a gente esse voto de credibilidade a bons candidatos. A candidatos que farão a grande diferença, começando aqui pelo nosso estado, o estado do Ceará, um estado humilde, um estado pobre, que precisa realmente de candidatos comprometidos com a nossa sociedade, com o bem-estar da nossa cidade, do nosso estado e do cidadão mais humilde, especialmente aquele cidadão da periferia, que não é assistido como deveria ser assistido. Inclusive, Jada, sobre essa questão da idoneidade moral do candidato, aí você tem que recuar antes a idoneidade do partido. O Partido Novo, nem que você seja primário, você pega a certidão de antecedentes criminais e continua primário, não foi condenado a nenhum crime. Mas se você tiver uma entrada na delegacia, o CIP, Serviço de Investigação Policial, por exemplo, alguém faz um BO contra você porque você botou o som alto, uma briga de vizinho, você é primário, não perdeu a primariedade, mas você não entra, não se filia. Então, porque há uma investigação das certidões do CIP, Serviço de Investigação Policial, quem está lá continua primário, né? Você pode até ter processo criminal na certidão de antecedentes criminais e ainda ser primário, se não foi condenado. Mas, nesse quesito, você não tem os requisitos objetivos, conduta social e personalidade do agente compatíveis, a boa convivência, principalmente se tiver processo nas certidões, você não entra, você não consegue se filiar, que é o primeiro passo para você se candidatar a alguma coisa. Então é um partido muito sério, o Partido Novo, começa aí, que só vai adotar pessoas que sejam sérias, porque é um partido que não compra voto, que tem essa seriedade para escolher os candidatos, não é qualquer um, não é só outros por aí, vê só a questão curricular, e não é só isso. Você tem que ver a ficha limpa, né? Tem até a lei da ficha limpa. E nessa questão, para encerrar, a questão, eu acho, principal da miséria desse país, a questão dos governos socialistas,
Eu tenho toda a coleção de Karl Marx, o Forma Filosofia também, fiz prova de cada livro. O criado, Karl Marx foi o criador do socialismo científico, comunismo científico. Sem ele não tinha PT, não tinha Fidel Castro, não tinha Mao Tse-tung, porque ele não tinha base, né? Então, onde isso é histórico, não é opinião. Onde o socialismo chega, só traz miséria, só traz angústia, destruição, morte. Como você disse no início, os países que enveredaram por esse caminho, todos na miséria. Ah, mas tem a China, os amigos dizem assim. Mas a China só é comunista na bandeira, mas seus procedimentos são totalmente capitalistas, porque Mao Tse-tung, vendo isso, disse, para problemas socialistas, soluções capitalistas. E para problemas capitalistas, soluções socialistas. Vamos refletir sobre isso. Eu vou receber a sua fala como suas considerações finais, mas sim, também muito quero obrigado. Aqui ouvir as considerações finais do nosso, primeiro da nossa candidata a deputada federal, com suas considerações finais, a nossa querida candidata a deputada federal, Carolina Sebre, e depois nosso querido general Teófilo. Pastor, eu queria agradecer pelo convite de estarmos aqui falando para a sociedade sobre os nossos valores, as nossas bandeiras. Somos cristãos e acreditamos muito que Deus tem um propósito na vida de cada um e que vai resolver a situação do nosso país, por mais que muita gente ache impossível. Mas a gente crê em um Deus que é todo-poderoso e que Ele tudo faz, e Ele faz do impossível possível. E por isso que estamos nessa corrida, pré-corrida agora, eleitoral, para poder fazer o que há de melhor e que tiver de melhor ao nosso alcance. Muito obrigada. Estimado general Teófilo, com as suas considerações finais. Jorge, essa sua análise que você fez no final foi de uma importância tremenda quando você fala da compra de votos, né? Porque a gente está dentro de um sistema que, quando eu me vejo pré-candidato e vejo as pesquisas mostrando pessoas nitidamente corruptas na minha frente, eu vou dar o nome porque as pesquisas estão lá. Júnior Mano está envolvido com um grande desvio de emendas parlamentares. Guimarães já foi anteriormente. Eunício Oliveira. Então o povo cearense precisa acordar, porque muito bem colocado pelo nosso Edson, amigo, o Partido Novo é o único que tem essa seriedade na escolha dos seus pré-candidatos. E a gente tem que colocar isso em primeiro lugar. E o eleitor tem que, na hora de votar, pensar no que serão os próximos 4 anos. Porque se ele vota agora por um favorecimento, por alguma coisa, um Bolsa Família, um emprego na prefeitura, ele vai passar 4 anos sofrendo, 4 anos de insegurança, 4 anos com problema de saúde, que é um problema, não digo fácil, mas pagar melhor os médicos, fazer um terceiro turno de atendimento, seria uma solução viável para esse problema das UPAs, que estão lotadas de pessoas com filas de espera. Então eu agradeço mais uma vez, essa oportunidade. Os meus 2 amigos aqui, meus 2 pré-candidatos a estadual e federal, são da melhor qualidade, não tem porquê não escolher essas pessoas que estão preparadas para dar um retorno. A nossa política a gente encara como missão e não como profissão, como muitos já estão políticos profissionais. Nós temos a missão sempre gerenciada pelo Divino Espírito Santo, por Deus, na nossa correção de atitudes e nos manter conscientes de que nós precisamos servir e não ser servido. Veja bem, a palavra de Deus diz que o temor a Deus, ele é o princípio da sabedoria. E eu estou vendo aqui, para você que está nos ouvindo, nós temos isso nessas 3 pessoas maravilhosas que estão aqui hoje. Que estão aqui para representar você, amigo cearense, e representar de uma maneira justa, coerente, e que vai estar, sim, defendendo os seus direitos. Mais uma vez, eu quero frisar o nosso amigo senador Teófilo, apoiado por um dos melhores senadores do Brasil, atuante, brasileiro, patriota, senador Girão. Então, você tem Dr. Edson, candidato a deputado estadual, pelo Novo, e a nossa amiga Carolina Sebre. 3 bons candidatos. Você que está nos ouvindo vai ter essa boa opção agora para, em 2026, como pré-candidatos que são, fazer o melhor e fazer diferente aqui no estado do Ceará. Que Deus abençoe a todos. Vamos seguir em frente com fé e esperança em Deus, que tudo vai mudar e vai mudar para melhor. Mas você tem que votar consciente. E aqui estão os candidatos para você escolher nessa eleição de 2026. Que Deus abençoe a todos. Obrigado aos nossos ouvintes, obrigado aos nossos seguidores. E o Instituto IFASE está com as portas abertas para receber você.